E a gente, nem sabe isso aqui, essa é a aula 7 do nosso curso de Inteligência Artificial. E hoje a gente vai falar sobre o Retro Learner Environment, sobre IA aplicada a jogos de SNES, inicialmente, depois outro tema. Então, esse Retro Learner Environment, ele já foi, como posso dizer, não anulado, né? Mas agora o que veio depois dele é chamado de AI Gene. Mas ainda assim, eu creio que esse paper tem alguns pontos que nos mostram, embora a página deles no GitHub não é atualizada mais, algo importante em relação a isso, né? Então, primeiro eles falam um pouco sobre Deep Key Learning, né? Então, você tem seus parâmetros theta do sistema, seus estados, que são os frames por segundo, e suas ações ao longo do tempo que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem os parâmetros ao longo do tempo T, o Learning Rate, que pode ser 0.05, pode ser vários valores que são a taxa de aprendizado. No código você escolhe isso daqui rapidinho. As recompensas ao longo do tempo, as penalidades em relação às ações que ele toma. Então, o Mario vai lá e morre, tem penalidade, enfim, quando fica parado, não cumpre a tela. E a tabela aqui você tem a soma dos estados ao longo do tempo, as ações, e também os parâmetros ao longo do tempo. Esse theta é de parâmetros, né? Parâmetros que pode ter uma relação com a questão de visão computacional do jogo. Todos os elementos que compõem o jogo são parâmetros. Aí você tem novamente a tabela aqui em relação a isso e o gradiente. Então a gente tem um gradiente, esse parâmetro theta, os parâmetros, e a gradient descent. Você está criando um sistema de aprendizado para melhorar essa tabela aqui, para maximizar ao longo dos seus estados, sistema e ações e parâmetros a sua função de valor. Então é basicamente isso. Deep Key Learning, você tem uma forma de calcular gradientes dentro de Reinforcement Learning, por isso Deep. E aí tem uma página do GitHub deles, né, que tem esse sistema e tal. Eu sei que já acabou. Agora tem o Gene Retro, que você pode fazer as mesmas coisas nos mesmos ambientes. E parece que tem como você aplicar para jogo de Play 1, Super Nintendo, como eu já falei. MAME, que é um tipo de console aí do passado, enfim. Tem várias aplicações aí. E eles mostram um exemplo do ponto de vista computacional do Atari, do SNES, do Genesis. E você vê um aumento em megahertz, né? Então o Atari tinha 1.19 MHz. Uma CPU, por exemplo, hoje é muito, muito, muito mais que isso. É gigahertz, né? Pra você ver quanto isso aqui é pouco. O SNES um pouquinho mais e o Genesis 7.6 MHz. O tamanho da ROM, né? Que era o jogo, né? Era de kbytes do Atari. Do SNES já era megas. E do Genesis já é megabytes, né? Então você vai baixar um jogo de Play 1, por exemplo, no seu PC, ele é megabytes. Um jogo de Play 2 já é vários gigas. Enfim, é assim sucessivamente. A memória RAM era 128 bytes, que é a memória que aloca randomicamente as seções da programação do jogo dentro de si. Então, sem memória suficiente, não já roda o jogo. E era 128 bytes no Atari. No SNES era 128 kbytes, kilobytes, né? E 72 kilobytes no Genesis. Enfim, acho que deu pra entender essas questões. E aí você tem aqui um exemplo do ambiente, que você tem, por exemplo, Mortal Kombat. Eu joguei muito no Sega Saturn. Tinha um Sonic. Esse aqui eu não joguei, mas enfim, é um ambiente que você está tentando criar algoritmos nesse sistema. E um exemplo que eles citam é o Wolfenstein, um jogo de tiro em primeira pessoa 3D, que exige a resolução, obviamente, tridimensional, que é diferente de um jogo 2D, né? Então, por exemplo, a técnica no Mortal Kombat é um jogo 2D com sprites feitas com imagens da vida real. Por isso tem essa noção de parecer mais realista, né? Na época, é claro, né? E todos os resultados produzem satisfatórios, indicando a ausência de propriedades necessárias, né? Então você em um ambiente 3D um pouco mais complexo que um 2D. Como no Wolfenstein aqui. Ou Doom, né, no caso. Quem já viu também outra aula. Ao usar a abordagem E-Greedy, né, é que você tem um componente randômico, né? E-Greedy tem a ver com componente randômico. Os agentes não conseguiram explorar estados suficientes. Então a policy, né, P, final, do algoritmo apareceu como uma caminhada aleatória em um espaço 3D. Então, por que você cria um sistema randômico? Porque, por exemplo, o sistema tem que aprender com os erros, né? Então,
Inicialmente, você vai fazer o sistema de exploração, ele ir randomicamente para os lugares e atirar nos bichos e tentar fazer o seu melhor e melhorando isso daí até conseguir dar certo. Mas nem sempre essa abordagem randômica funciona em todos os contextos de forma correta, né? Então você tem um exemplo em azul de Deep Key Learning, ou Deep Key Learning e Dual DD Key Learning. Então você tem um exemplo no Wolfenstein, no Super Mario, que o último ganhou, e na maioria o Dual DD Key Learning ganhou. Em relação a Mortal Kombat ganhou, no Gradius 3 e F0. Então teve várias partidas rodadas nesse sistema. E esse foi o superior, nesse contexto desse paper. Você teve, por exemplo, em relação a exemplos aqui, né? Você tem o Mario, por exemplo, Super Mario Bros. Nós adicionamos um bônus pra mover pra direita, né? Porque você tem que mover pra direita, não pra esquerda. Fazendo a gente masterizar o jogo em menos tempo, né? Então você já fala pro sistema. O predicado em relação a você passar da tela do Super Mario é você ir pra direita. E não morrer. É isso. E pegar as coisas e tal. Esse é o predicado. Então, por exemplo, o sistema quer aprender a pular aqui e pular e pegar moeda. É um predicado em relação que é menos basilar, né? O basilar é você ir pra direita e conseguir ganhar o jogo. É isso. Na parte do F0, que é de carro, né? A recompensa é diferente, né? Porque o ambiente é diferente, né? Então a gente foi capaz de masterizar o jogo, se opondo a somente a questão da recompensa, né? É só você aí direitinho aqui na pista, não bater nos carros e tal, e ganhar a partida, né? Aí, por exemplo, a recompensa com o bônus correto do Mario e sem o bônus, né? Em que você vê que no estado de epochs, você atingiu a mesma epoch que é a... Quer dizer, perdão, o mesmo resultado. Epochs é quando você roda o sistema. Muitas vezes você roda. Você vê que em menos epochs, você teve a recompensa de ação média, né? O valor da recompensa da ação média, que foi no mesmo nível que você não colocar o bônus. Ele aprende com bônus. Sem bônus, né? De você ir pra direita, né? Sem a recompensa, vamos supor que seja 0.05 pra você ir pra direita e não ficar parado. Mas o grande problema é que você é mais lento, né? O processo de aprendizado, né? E mais computacionalmente difícil pra um jogo complexo, por exemplo. Então, um exemplo no Mortal Kombat. No primeiro experimento, avaliamos todas as combinações. As 3 formas de Deep Learning. Cada agente foi treinado com um tryhard do jogo. É self-play, né? Joga contra si mesmo. Em seguida, 50 partidas foram realizadas, isso no Mortal Kombat, tá? Entre 2 agentes. Ela perdeu 28 das 50 partidas, o DQN, contra a Dueling de Key-Learning. Você tem sistemas de um contra o outro, só com um modelo diferente. Então, um modelo de Key-Learning usando o Sub-Zero da vida contra o Scorpion, da Duel de Key-Learning, e assim sucessivamente, os modelos lutando contra si, né? É bem interessante, né? Enfim, e por fim, eu queria mostrar esse paper do StarCraft 2. A próxima aula vai ser sobre StarCraft. Do Vinius, né? Que é um cara bem importante nesse contexto. Et al, né? Vários. É da DeepMind esse paper. Junto com a Blizzard. E esse paper é bem interessante. Primeiro, o sistema de um ambiente de aprendizado, ele tem uma plataforma que permite que eles escalem esse sistema de uma forma mais simples. Um API do StarCraft, né? Com acesso a coisas da Blizzard pra isso e tal. Você tem as características da imagem, do minimap, e as recompensas aos agentes globais nesse contexto, que são vários agentes que você controla ao mesmo tempo no StarCraft. Ele explica o que o player deve fazer. Para vencer uma partida, um jogador deve, primeiro, acumular recursos, como minerais, gás vespeno. Segundo, construir edifícios de produção, para produzir coisas no jogo. Tem as peças móveis e imóveis no jogo, né? Os personagens móveis e imóveis, que você tem que controlar e outros não. Reunir os exércitos para você atacar, e também tem a sonda que você tem que mandar para saber onde está o inimigo. E eliminar todos os edifícios do oponente, né? Que envolve controle dessas máquinas em uma forma estrutural, né? Uma partida normalmente dura de alguns minutos a 1 hora. E as ações iniciais tomadas no jogo têm consequências de longo prazo, né? Então se você fica muito lento no começo, no seu farm, coisa do tipo, você vai perder.
o cara vai ter mais recursos. Os jogadores têm informações imperfeitas, né? Eles não sabem ajudar o oponente, eles não sabem o que o oponente já fez até agora. Então você, de repente, ele toma um susto e vê que o oponente tá na frente. Então você tem que ter estratégias em relação a isso. Pois normalmente só conseguem ver a parte do mapa onde possuem as suas próprias unidades, né? Então, se quiserem entender e reagir à estratégia do oponente, devem enviar unidades de reconhecimento, né? Sondas. Isso demanda você ter controle das sondas enquanto você faz o farm, coisa do tipo, construções e tal. Isso demanda pressionar várias teclas por segundo e mover o mouse. Como descreveremos mais adiante nessa sessão, né? É um desafio bem desafiador. Questão de dimensionalidade desse ambiente, né? Nós temos vários tipos de funções que são operadas aqui, e macroscopicamente, visualmente. Os inimigos, os seus personagens, coisas imóveis, móveis, coisas que você tem que destruir, coisas que você tem que evitar, talvez, enfim. Você tem espacialmente diversos tipos de características do jogo que você tem que interpretar, o sistema que tem que interpretar, né? Aí você tem as ações humanas, por exemplo, que é com o mouse, apertar B e S e tal. Enfim. As ações de agente tem a ver com isso, né? Tem a ver com comandos que ele tem que executar. E aqui você tem um conjunto de ações disponíveis para o sistema em relação à escolha para controle dos agentes em si, personagens e tal. Os minigames que tem que ser performados, né? Problemas que tem que ser performados nesse contexto. Mover pro beacon. Então a gente tem que ter um marine singular que pega mais um de recompensa cada vez que você chega ao beacon. Coletar shards de minerais, derrotar zerglings, derrotar roaches, né? Então a gente começa com 9 marines, tem que derrotar 4 roaches e você vai ganhando recompensas pra isso, por cada marine derrotado. Derrotar zerglings e bannerlings, também com recompensas com relação a isso, penalidade se você não conseguir. Coletar mineral e gás, então a gente começa com uma base limitada. E uma recompensa total de recursos por um tempo limitado, né? Então, um agente bem sucedido constrói mais trabalhadores e expande seus recursos, né? E construir marines também. As questões de estruturas também, imóveis e coisas do tipo, né? Então essas são as ações que o sistema tem que aprender a resolver, né? Eles usam o algoritmo HRC, né? Que a gente já falou várias vezes nesse curso no anterior. Em que primeiro, vamos por partes, né? Você tem a Policy Gradient, que é a gradiente da policy, em que você tem na parte da direita o gradiente dos parâmetros theta do logaritmo da policy em relação a quê? Então, peraí, vamos converter aqui. Você tem o gradiente dos parâmetros theta do logaritmo da policy theta das ações ao longo do tempo condicionadas aos estados, né? Dados os estados do sistema, como eu já disse anteriormente. Eu já mostrei essa aula, se não me engano. Então, você tem um gradiente em relação a isso. Esse Y new de theta, que é esse new de theta S, é uma função de valor que tem um retorno esperado. Então, você quer maximizar esse negócio aqui, você quer que suas recompensas sejam o máximo possível. É produzida pela mesma rede, em retorno ela vai ter essa função interativa chamada GT. Não é Dragon Ball, não, é GT. Que vai ter aqui, vamos apagar essa coisa aqui. Vamos lá, ele vai ter a soma, começando com K igual a 0. N-1 interações das penalidades do sistema, que o sistema vai fazer de errado por K vezes que o programa tá rodando. Então são penalidades, né? Então não pulou direito, não fez a coisa na hora certa, não atirou direito, enfim. RT mais 1 vai ser... RT mais K mais 1 vai ser T de tempo, K de vezes rodadas do algoritmo, e mais 1 significa que é contínuo, né? Vai rodando até separar. E aí, mais as penalidades em relação à função de valor. Então, quantas penalidades eu tive em relação total, mais N vezes, N estados que foram rodados nesse contexto. Então, é basicamente isso. E N é um hiperparâmetro, tá? Esse N é um hiperparâmetro que é usado para melhorar o aprendizado do sistema. Aqui também, beta e new
e eta, na verdade, são hiperparâmetros, né? Então, beta e eta são hiperparâmetros também. E aqui você tem a função da policy. Então vamos por partes novamente. Eu vou digitar toda essa parte. Então você tem a policy inteira dos parâmetros do seu jogo. Tudo que tá no jogo são parâmetros. As ações condicionadas aos estados, né? Que eu já expliquei por quê. Isso vai dar um pi gigante aqui, né? Que normalmente é usado para multiplicação. Em que você tem um número L igual a zero, um valor L igual a zero. Eu vou colocar aqui em amarelo para ficar mais claro. A sua policy vai ser denotada pelas ações em L condicionadas a ações menor que L. E os seus estados também. Ele vai dizer, a representação... Vou pegar aqui uma cor. Se implementada eficientemente, vai transformar o problema e mostrar uma função de ação, uma sequência de decisões para cada argumento AL. Então, AL são argumentos num contexto de estados no sistema, né? Então, você tem as ações do sistema e as menores ações do sistema. Em que você quer condicionar a relação nos estados do sistema de quais ações são as melhores para o seu sistema conseguir passar da tela, para o Super Mario passar da tela, por exemplo. Ou no caso, controlar os bots aqui no StarCraft de forma correta, nos minions. E aí você tem a especificação dessas policies. Enfim, vai ser a mesma coisa, né? Algumas ações não requerem argumentos, como mover a tela, mas enfim, mas para a maioria das ações requer. Aí você tem essa rede convolucional, na AtariNet, por exemplo, e a Full, em que você tem o minimapa do jogo, a tela no todo, características não espaciais, você tem elementos do jogo, coisas como terreno, coisa do tipo, aí você tem a diferença de terreno, personagem, tem que saber onde estão cada coisa no minimapa. E você tem o estado de representação de tudo, né? É um estado de representação bem amplo, né? E por fim, você quer saber espacialmente onde está tudo esse sistema. Basicamente, isso que a rede convolucional quer fazer. Aqui os resultados, né? Na prática, o score, por exemplo, da AtariNet da rede convolucional. É com long short teve memory também. Você tem o minigame de mover pro beacon, coletar minerais de shards, derrotar os Zerglings, encontrar e derrotar, né? Derrotar os Roaches, né? São personagens no jogo. Então cada um sendo implementado nesse contexto. Coletar mineral e gás. Então tudo isso são minigames que tem que ser resolvidos para fazer um sistema que joga StarCraft. E a gente sabe pela DeepMind que ela no fim conseguiu fazer isso ser melhor que os melhores do mundo StarCraft, no caso. É meio que um hack, né? Porque ela consegue fazer as coisas mais rápido que o ser humano consegue digitar fisicamente, né? Aí você pode ver aqui que a rede convolucional full foi a mais bem sucedida aqui. É basicamente isso, né? Então, essa IA de bots é bem interessante. Eu curti muito rever alguns artigos nesse tema que eu tinha lido anteriormente, que eu gosto bastante. Então é isso, até o próximo episódio.